Então não ganho, que é para depois ganhar. Amanhã é amanhã, hoje é hoje. Pronto. Em Portugal, quando nos cumprimentamos, fazemos com 2 beijos no rosto ou com um aperto de mão, mas noutros pontos do globo terrestre os cumprimentos são diferentes e variam consoante as religiões e os costumes e as culturas. E é esta mesma diversidade que vamos tentar perceber com os nossos convidados que já estão à nossa espera, o Jorge e a Dalila. Com certeza vamos ser com eles, o Jorge Vassalo e a socióloga Dalila Cerejo. Olá, bem-vinda. Olá, Jorge. Ai, meu Deus, eu estou também. Ai, Cuidado. obrigada, sentei-me em cima do tablet. Pronto, é assim. Bem, é mesmo verdade esta questão. Começamos, se calhar vamos contrariar as regras da boa Vamos educação. começar pelo Jorge. Não vamos começar pelas senhoras, vamos começar pelo Jorge para perceber também, porque o Jorge conhece praticamente quase o mundo inteiro. Não toda, mas sim. O que conheço bem. Mas falta quantos países é que falta para... Mais de metade. Mas, por exemplo, eu há pouco estava a dizer, e o Jorge assinou com a cabeça dizendo que sim, praticamente que vive e trabalha para viajar, porque as viagens implicam custos, não é? Portanto... Exatamente. Mas eu trabalho com uma agência de viagens e também tenho os meus projetos próprios. Ok. Por isso, basicamente, viajo 9 meses por ano, mais ou menos. Mas já há um tempo para cá, porque começou a viajar, ainda não era esta a sua profissão. Exatamente. Era a sim, sua com paixão, amigos, que continua a exatamente. ser. E continuo a viajar também, sim, férias com os amigos, o costume, toda a gente Era um faz. sonho de menino. Desde miúdo que sempre tive esta coisa de viajar, mas também vem um bocadinho de família, tinha tios, o meu bisavô, sempre foram viajantes e eu sempre cresci com esta coisa de querer sair, de querer ir viajar. Com que idade fez a sua primeira viagem? Assim, mais independente, 19. Sim. Mas em miúdo já tinha viajado um bocadinho, mas pouco, muito pouco. Mas a partir de 19 comecei a fazer interrails, aquelas iniciações que se fazem só na Europa, e depois, a partir dos 20 e pouco, comecei então a ir para a Ásia, e a Ásia é a minha grande paixão. Já viajei na Europa, em África, na América do Sul, mas a Ásia é a minha grande paixão. Pois, eu também gosto. E em todas as viagens que fez e nos diversos países que conheceu, formas diferentes das pessoas se cumprimentarem, significados diferentes para os mesmos cumprimentos que nós consideramos normais. Sim, muitas formas diferentes. Querem os exemplos? Sim, por exemplo. Então, sabe, na Índia, eu reparei que na peça da apresentação falavam da Índia. A Índia tem vários tipos várias maneiras de se cumprimentarem, desde o Pramanam, penso que é assim que se chama, que é exatamente isso, tocar nos pés de alguém. Normalmente é para pessoas mais velhas ou pessoas com quem se tem mais respeito, e toca-se no pé e depois no coração. Não devia ter feito isso, provavelmente. Não faz Mas a maneira mais comum é o Namastê, que é juntar a palma das mãos e faz-se assim, à frente do coração, Namastê. Na Tailândia, por exemplo, é parecido com o Namastê, uma coisa chamada Wai, que é usado, quando se cumprimenta, põe-se as mãos também assim e põe-se à frente da cara, e depois, conforme o nível de respeito, por exemplo, tem aqui os polegares à frente do queixo, ou à frente do nariz, ou à frente da testa, ou mais acima, e no limite, se for tipo ao rei, é deitado no chão com as mãos para a frente. Então, mas vamos viajar pelo mundo e vamos mostrar algum tipo... Eu não trouxe o bilhete, tenho o passaporte. Não, mas antes de viajar, só para a doutora Dalila nos explicar a real importância do cumprimento, a importância que tem o cumprimento nas diferentes culturas. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Normalmente naturalizamos muito o nosso dia-a-dia. O cumprimento é basicamente a coisa mais natural entre a interação entre as pessoas. A questão é que normalmente é tudo muito ritualizado, a nossa interação. O próprio, como o Jorge ilustrou, o próprio cumprimento é muito ritualizado e tem precisamente a ver com modelos, valores que variam de cultura para cultura. Exatamente. Mas que nós somos ritualizados desde muito pequenos e já não ligamos, faz parte do nosso dia-a-dia, é muito natural. Mas, de facto, há todo um código simbólico por trás. Estes exemplos que o Jorge deu, alguns dos exemplos que o Jorge deu e que passaram na peça, de facto refletem esses valores culturais de cada sociedade. O nosso cumprimento com 2 beijinhos, que é muito natural, não é? Que é aquilo que nós fazemos quando nos conhecemos, estranharíamos certamente se
quando nos conhecemos há pouco, tivéssemos roçado o nariz um no outro. Seria tudo muito estranho. Portanto, o cumprimento, de facto, depende de cultura para cultura e cada cultura, cada país tem a sua forma de cumprimento. Mas o próprio passou bem, desculpe, deixo já ir para a peça. O próprio passou bem é algo que tem muitos códigos linguísticos por trás e tem muitas variantes, se é dado com mais força, com mais intensidade. O próprio significado, que é uma não agressão, Exatamente. basicamente é dizer eu não estou armado, a minha mão está limpa. Está livre. E depois há variações interessantes, por exemplo, se calhar posso exemplificar Claro. com o Jorge, há aquela expressão muito conhecida inglesa, the upper hand, que basicamente vem de um famoso aperto de mão entre o Nixon e o Elvis, que reza a história que o Nixon era um bocadinho inseguro. E então a forma como ele cumprimentava era sempre com a sua mão deveria ficar... Exatamente. Sim, E normalmente a mão para baixo, ou quem se deixa cumprimentar com a mão... Submisso. Exatamente. Portanto, E depois mesmo a força também. a força, a intensidade, se o aperto de mão é acompanhado de um toque no braço, no ombro ou não, falamos hoje muito da forma como o nosso Presidente da República cumprimenta as pessoas, que é uma forma muito mais calorosa e diferente do anterior Presidente, não é? Que era... Não segue tanto o protocolo, não é? Não é uma pessoa tão dura. Exatamente. Era mais Nós viagem. vamos então fazer Vamos esta viagem, onde vamos conhecer alguns cumprimentos. Vamos à primeira... Para onde é que vamos agora? Qual é o destino? Tibete. Então, pôr a língua de fora. Forma educada de cumprimentar os outros nos dias de hoje. Forma de provar que não se é a reencarnação do cruel rei do Tibete, que tinha a língua negra. Que giro. Conhece o Tibete, Jorge? Ainda não estive no Tibete, mas já estive em zonas com tibetanos. Aliás, na Índia há uma grande comunidade tibetana, porque o Dalai Lama está lá refugiado. E é verdade, isto confirma-se. Quando se cumprimenta, que normalmente é com aceno também, mas põe-se a língua de fora, é só para mostrar à outra pessoa, olha, eu não sou a reencarnação do Imagina rei. se nós no programa, eles têm cada medo que ele pessoa vá que viesse cá reencarnar. tivéssemos que fazer Deitar... mostrar as línguas das pessoas. Pronto. Muito bem. Agora vamos até à Índia? Vamos até à Índia, pois. Tocar nos pés, lá está. Tocar nos pés. A Índia tocar nos pés dos mais velhos é sinal de respeito. É comum tocar nos pés de outra pessoa como forma de cumprimento num gesto chamado pranamã, que era o Lá que está, dizia há sim. pouco. Mas é só nos Mas mais depois, velhos. normalmente é nos mais velhos ou pessoas de algum respeito, por exemplo, aos políticos, mas é muito bom sinal se, por exemplo, um político ou alguém, se alguém te for tocar nos pés e tu agarrares na pessoa antes dela chegar ao pé e levantares à pessoa e disseres, tipo, não é preciso e dás-lhe um aperto de mão. É um sinal de humildade também. Até porque, como o pé é a parte mais impura do corpo, e isso depois tem uma data de, enfim, implicâncias, mas o pé, tanto uma pessoa toca no pé e toca no coração, estás a fazer uma ligação entre a parte mais impura do outro com a parte mais pura, não é? Mas só aos locais é que este tipo de cumprimentos Eu faço acontecem? isso, se estiver se estiver em casa de amigos e aparecer a avó dele, eu faço isso. Ok. Ai, que Por engraçado. exemplo, sim. Onde é que vamos agora, Joãozinho? Agora- O que é que te apetece? Agora apetecia-me algo. Nova Zelândia. Vamos para a Vamos, Nova Zelândia. vamos para a Pode Nova ser, Zelândia. que é bem perto. Naori. Fazer a Mungi. Maori, que é fazer então o cumprimento com o nariz, não é? Os príncipes William e Kate cumprimentaram-se recentemente os líderes tribais Maori, colocando os seus narizes na testa contra... Temos que ler mais alto, não é? Então vá, João, projeta a tua voz, homem, que tu tens aí um vozeirão. Está bem. Pode Colocando os seus narizes e testa contra os dos seus anfitriões num gesto de respeito conhecido como Ongi. Portanto, lá é este o tipo de... É um bocadinho como os esquimós. Eu acho que, da mesma maneira que nós damos os beijinhos, e há outras culturas que dão beijinhos sem ser nós, mesmo os muçulmanos, os turcos dão 2 beijinhos entre os homens, os marroquinos dão 4. Em França também dão beijinhos. Em os França, homens. 3 beijinhos. russos E isto aqui também. é um bocadinho mesmo, se formos a ver o gesto, é um bocado parecido. E os esquimós na Groenlândia fazem aquilo de roçar ou então de cheirar a cara da outra pessoa. E os Maori também, não conheço, mas quer dizer que sei da tradição, que então encostam o nariz uns aos outros. Vamos para a Zâmbia, pode ser? Conhece? Dalila, vamos até à Zâmbia? Vamos até à Zâmbia. Vamos até à Zâmbia. Então, apertar os polegares, bater palmas e apertar suavemente os polegares é um cumprimento amigável na zona oeste e noroeste da Zâmbia. Como assim? Bater palmas e apertar suavemente os polegares? Não sei. Deve ser assim?
Não faço Não ideia sei. desse. Que é, aliás, algo que se vê já muito. Pois é, por acaso, é verdade, os jovens fazem não é? esta coisa do... Exato. Exatamente. É uma espécie de braço de ferro de polegar. Mas era interessante o que o Jorge dizia acerca do cumprimento na Rússia, que também é com... Na Rússia? Não falava da Rússia, qual? mas na Rússia cumprimentam-se com beijos na boca, Beijos não é? na boca. Ah, não é? pois, mas eu acho que é uma coisa mais cerimonial, não é toda a gente. É eu uma já coisa estive na com Rússia e cumprimento diário, não é? nunca vi isso acontecer. É mais cerimonial, deve ser alguma coisa de boas-vindas, Sim. ou isso, porque também às vezes faz-se a confusão entre o que é o cumprimento diário, Formal habitual, e informal, exatamente, e o que é mais de algum tipo de cerimónia, umas boas-vindas, qualquer coisa. Sim, o que é interessante única. porque também difere muito a forma como nos cumprimentamos. E acho que todos nós passamos por isso. Quando conhecemos alguém, que estamos sabe indecisos bem. entre dar um passou bem ou dar 2 beijinhos. E depende tudo um bocadinho da situação social, não é? Por exemplo, se calhar eu quando conheci o Jorge senti-me à vontade para lhe dar 2 beijinhos, porque é uma situação mais descontraída, mas se calhar outra situação. 2 mulheres empresárias ou gestoras de grandes empresas, quando se conhecem, se calhar não dão 2 beijinhos, tem aquela lógica de cumprimento mais formal do passou bem, que é um bocadinho mais distante e até menos íntimo. E é engraçado quando se está a viajar, às vezes, do próprio choque cultural de não sabermos muito bem o que é que vai fazer. Já tive várias situações Se vai a um assim. sítio onde é costume, por exemplo, darem beijinho na boca e se Pois. calhar não sabem se é ou não Exato. local, Exato. É lá, não é? quem? Podem Quem? dirigir-se para lhe dar um beijinho na boca Exatamente. e depois também Não, ter mas uma reação já me natural. aconteceu na Birmânia, há 2 ou 3 anos, estava com uns amigos meus e havia uma senhora dona do hotel que nos tratou muito bem, ela adorava-nos e estava sempre, ela era muito física, sempre a segurar nos nossos braços quando falava connosco e puxava-nos isto e aquilo outro. E no fim, quando se veio despedir, nós já estávamos tão à vontade com ela e ela era tão física que ela, adeus e tal. E o meu amigo, um dos meus amigos vai ter com ela já, pronto para lhe dar assim um beijinho. Bem, a senhora até gritou, quase caiu para trás, deu assim um salto aos gritos, ficou toda colorada. Porquê? Não podia? Porque Não era não é ela? comum um homem beijar uma mulher, não é de todo comum. E então para ela foi uma situação assim muito... Onde é que era? Na Birmânia. Na Birmânia. Isso é lógica interessante dos códigos simbólicos por trás dos cumprimentos. Exatamente. Enquanto para ela era natural o toque físico no braço, Exatamente. já a proximidade entre as Da duas cara. caras do Já beijo não. já não é. causava Aliás, estranheza. na Birmânia... Vamos para a Groenlândia. Não, Então, é porque... lá está o beijo. Beijo esquimó, portanto lá está, falávamos há pouco do roçar o nariz, não é? Na Groenlândia há uma forma especial de cumprimento, conhecida como kunik. Os seus intervenientes colocam o nariz e o lábio superior na bochecha ou testa do companheiro e inspiram. Isto é diferente. Pois, mas era... Então o tradicional beijinho à esquimó é assim, é isso? Não, há duas versões. versões. Era isso que eu estava a dizer há bocado, exatamente como os maoris, é tudo variações da mesma coisa. O beijinho de esquimó é a tal coisa de roçar só os narizes. E depois tem este kunik, que é encostam o nariz à bochecha ou à testa e inspiram. Aliás, os maoris, acho que eles chamam-lhe isso o sopro da vida, porque é receber um bocadinho a essência da outra pessoa. E isto tem sempre a ver com não agressão, não é? Seja os apertos de mãos, tudo é sempre um pacto de não agressão. Aliás, estamos a falar, voltando à Birmânia, exatamente, estás a falar de pôr a mão no ombro. Na Birmânia, tudo o que se faz, seja o cumprimento, ou seja, dar uma coisa ou receber alguma coisa, ou faz-se com as 2 mãos, ou então com a mão direita e a mão esquerda, por exemplo, o aperto de mão esquerda, segura sempre no braço. Porque é uma maneira de dizer que para já que estamos todos entregues a esse acto. Por isso, não estamos com esta mão a mandar mensagens com o telemóvel, ou com uma faca pronta a apunhalar, ou o que for. E, por isso, entregarmos com as 2 mãos ou segurar com a mão esquerda é sempre uma maneira de nos entregarmos completamente àquele acto e de nos dedicarmos à pessoa e mostrarmos lá está uma não agressão, porque é sempre à volta Talvez disso. por isso se vê cada vez mais, se estivermos atentos os políticos, quando cumprimentam com o passou bem, que fazem este... Sempre, exatamente. Tem sempre... E que de facto também cada vez traduz um mais bocadinho esta próximo. lógica que o Jorge estava a desconstruir, precisamente. Mesmo que em alguns casos seja mais fabricado. Sim, mas... Sim, não, É mas possível. Pode ser. até É a possível. forma do cumprimento, nada é ao acaso neste mundo, se quiserem. E se repararem, por exemplo, nas cimeiras europeias ou mundiais, quando o chefe de Estado recebe, procura sempre o lado direito do ecrã, precisamente para ter a supremacia desta forma de gesto. aperto de mão
mais dominante, se quiserem. Portanto, sim, o cumprimento também não é... São treinados na forma de cumprimentar. E agora temos que vos cumprimentar também para dizer adeus. Adeus. Muito obrigado. Quem quiser Obrigada. conhecer muito das suas viagens, tem um blog. Tenho um blog que é o fuidarmavolta.pt e em setembro vou ter um livro que vai sair exatamente sobre Vietnã, Camboja e Laos. Depois cá estaremos para Dalila, dar a conhecer. muito obrigada, Obrigada pelo pelos convite. seus saberes e por nos teres transmitido um poucos. bocadinho do seu O conhecimento. melhor Muito é, obrigada. antes de viajar, saber sempre de forma é que podemos cumprimentar Exatamente. esse povo. E eu vou tentar também perceber como é que faço uma candidatura ao emprego aqui do Jorge, que me parece o melhor emprego do mundo. E também é uma forma de olharmos para as coisas de forma descomplexada, não é? Já está o cumprimento. Muito obrigado. Para vocês. Bom trabalho, muito obrigado. Felicidades. Muito obrigada. Beijinhos. Obrigada. Deixem-se estar. À vontade.